A Polícia Militar informou que, como não localizou nenhum parente ou conhecido do acidentado, deixou a moto sob a responsabilidade do funcionário de um posto de combustíveis que fica em frente ao local dos fatos. O sumiço do veículo já foi esclarecido. Felizmente, seu José conseguiu recuperar a moto ontem à tarde. Moradores do Flamboyants alertam para o crescimento de uma favela e a devastação da área verde do local. Para especialistas, só a agilidade dos setores responsáveis pode evitar nova ocupação. Leandro vive no bairro Cândido Portinari e está irritado com as crescentes queimadas. Segundo ele, recentemente uma área foi invadida no bairro Flamboyants e árvores foram derrubadas e incendiadas. Nem vizinho né? São pessoas que estão entrando no bairro aqui através de invadir, de destruir a natureza que a gente tem aqui, que é pouco já, mas o pessoal está destruindo tudo aí. Os moradores reclamam que está difícil de respirar, que há uma semana a ocupação começou e que falta fiscalização dos setores responsáveis para impedir o surgimento de mais uma favela na cidade. O pessoal está devastando, está pondo fogo na mata já desde semana passada, há uns 10 dias, para poder fazer assentamento. Então a gente está fazendo a denúncia para poder ter fiscalização, porque senão vai ficar complicado, né? Com mais uma favela na cidade. Eles temem que a Zona Leste fique ainda mais prejudicada com tantas queimadas e árvores derrubadas, comprometendo o meio ambiente. Você está vendo como é que está o tempo aqui? Você olha para o céu, está marrom, né? E preto de fumaça. E o pessoal está pondo fogo já há vários dias. Tá difícil de ficar aqui, viu? O bairro está ficando complicado. Na opinião do advogado especialista em direito urbanístico, uma nova ocupação pode revelar omissão do poder público. Por isso, é tão importante alguma ação o quanto antes. Caracteriza uma omissão gritante do poder público que já não remediava as regularizações antigas. E se você não estancar o problema, ou seja, a partir dessa data da medida provisória, você não vai poder mais regularizar, ou seja, vai criar um passivo muito grande para o município. O advogado também explicou que desde 2016 a Lei de Regulamentação Fundiária proíbe ocupações em áreas de preservação permanente e que deixar uma nova favela nascer na cidade pode fazer autoridades responderem por improbidade administrativa. Um ato de invasão precisa ser repelido pelo poder público, e isso sob pena de improbidade, caracterizar a improbidade administrativa. Ou seja, a prefeitura tem que usar os mecanismos para proteger os próprios públicos. Davi Florim para o Jornal da Clube. A fiscalização geral informou que um agente irá ao local para identificar a situação e tomar as medidas cabíveis. Agora ao vivo, Ximene Osório traz mais informações sobre esse assunto. Ximene? André, como a reportagem mostrou, desde 2016 é proibida a construção em áreas de preservação permanente. Boa tarde, Jaime. Ocupar regularmente esses locais pode acarretar em grandes prejuízos. Boa tarde. Sim, como o próprio nome diz, a área de preservação permanente ela não pode ser manejada, né? Você não pode utilizar ali nem fazer qualquer tipo de construção, muito menos uma construção irregular. Agora, em uma região cujo meio ambiente é alvo de tanta preocupação, permitir que árvores sejam derrubadas e incendiadas pode ser considerado crime? Pode não, é crime ambiental previsto em lei. Há uma lei de 98, né, que é a Lei de Crimes Ambientais no Brasil, que trata do incêndio, da queimada, do corte de árvore. Então isso não é só um dano ambiental ou um dano social, como a maioria das pessoas costumam dizer, ou até mesmo a administração. Isso é crime e por ser crime precisa ser apenado. Precisa ser apenado, mas como atribuir a responsabilidade a essas pessoas que estão invadindo a área? Fiscalização efetiva da administração, que falta, porque toda vez que a gente fala de questão ambiental, falta essa efetividade da fiscalização da prefeitura e também tomar os meios judiciais, no caso buscar o Ministério Público, entrar com a ação civil pública, se for o caso, para que sejam tomadas as devidas providências em relação a esses problemas. Por isso que é preciso agir rápido para evitar novos danos ao meio ambiente com o avanço dessa ocupação. É preciso que a administração e a população se conscientize de que o agir rápido ele tem que ser sempre em questão ambiental preventivo e não paliativo. Depois que ocorre o dano, obviamente que você tem que tomar medidas ali muito rápidas, mas a gente tem que pensar sempre na preservação, no evitar, no políticas públicas que incentivem a você não construir, não poluir e não contaminar o meio ambiente. E qual deve ser o papel do poder público para sanar o problema nesse local que nós estamos falando, Zona Leste de Ribeirão, área de recarga do aquífero Guarani? A gente tem muito problema aqui em Ribeirão, né? Principalmente na área de recarga do aquífero.
Fiscalização, políticas públicas, e a gente percebe que há uma falta de interesse da administração em relação a isso e também da população em denunciar, em tomar as medidas que devem ser tomadas frente ali aos órgãos responsáveis. Nós estamos também numa época de estiagem, o tempo seco tem causado prejuízo à saúde dos ribeirão-pretanos. Também falamos dessa queimada ali que assusta essa região. É perigoso, é preciso evitar. Então, a queimada, além de ser crime ambiental, né, porque queimada controlada é uma coisa, incêndio é outra coisa, incêndio é crime ambiental, ela tem que ser controlada, tem que ser evitada e a administração tem que tomar meios para que isso não aconteça. Não só a Prefeitura pode intervir, mas o Ministério Público e até as organizações sociais. Sim, as ONGs, as organizações não governamentais, até o Ministério Público através da ação civil pública, que na realidade o Ministério Público ele é o órgão ali por excelência em relação às questões ambientais para impetrar uma ação civil pública contra essas questões. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco nós vamos mostrar os transtornos de moradores de 2 conjuntos habitacionais em Pontal que não têm acesso um bairro ao outro. Daqui a pouco, André. Até já, Ximene.